Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da segunda semana do tempo comum, dia 23 de janeiro. Hoje nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. E os chamou para que permanecesse com ele, e depois que eles fossem enviados, com autoridade e poder, para curar as enfermidades e expulsar os demônios. E Jesus congregou o grupo dos 12, Simão, a quem ele chamou de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, a quem ele chamou de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Mateus, Bartolomeu, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente nós estamos diante da palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre deve formar a minha consciência e a sua consciência, deve formar a nossa escala de valores, para que assim eu e você possamos dar testemunho do Senhor, porque a vocação cristã existe para que nós demos testemunho sobre Jesus de Nazaré, e o irmão testemunho, ele jamais será substituído por microfones e por mídias, porque o testemunho é o melhor pregador que existe. Na primeira leitura ainda do livro do profeta Samuel, nós vamos encontrar ainda a rivalidade entre Saul, um homem eleito por Deus e que havia perdido o espírito, porque havia se extraviado, havia feito coisas que desagradavam ao Senhor, até que o Senhor enviou o profeta Samuel para que tirasse dele o espírito e ungisse a Davi como rei de Israel. E movido pelo ciúme, e movido pelo ódio contra Davi, Saul procurava a todo modo matá-lo. Davi, no texto de hoje, teve a possibilidade de matar Saul, mas refletindo sobre a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e a justiça de Deus, Davi não se sentiu no direito de fazer justiça com a própria mão. Por isso, no final do texto, é o próprio Saul, quando percebeu que Davi havia permitido que ele vivesse, salvado a vida dele, ele vai dizer: realmente você nasceu para ser rei, realmente você nasceu para reinar sobre Israel. Davi será o rei de Israel. Saul, aquele que fora ungido o primeiro rei de Israel, por não se comportar bem, por não agradar ao Senhor, por não levar a sério a sua vocação e o seu chamado, o Senhor então enviou o profeta Samuel para que tirasse dele o espírito, e Davi iria substituir a Saul. Agora nós vamos então, dentro desse contexto de eleição, nós vamos também subir ao monte com Jesus, porque diz o nosso texto que Jesus sobe ao monte e chama aqueles que ele quer, aqueles que ele quis. Ninguém se alistou, ninguém foi se apresentar diante de Jesus e dizer: eu te seguirei, mas é Jesus quem chama, é Jesus quem convoca. De tal modo que todo discurso vocacional ou toda literatura vocacional, ela se dá ou ela acontece entre duas liberdades, entre aquele que chama e aquele que escuta. Aquele que chama e aquele que escuta. Por isso diz o nosso texto que Jesus chama quem ele quis. Uma grande multidão de homens e mulheres andavam atrás de Jesus, seguiam Jesus por todos os caminhos. Uma grande multidão. E dentro desta grande multidão, Jesus havia elegido os 72 discípulos e enviado 2 a 2 a todos os lugares onde ele devia ir. Agora, dentre o grupo dos 72, então Jesus vai constituir aquilo que nós chamamos de colégio apostólico, o colégio dos 12, os 12 apóstolos.
Aqueles que são enviados por Jesus com autoridade e poder, não autoridade e poder próprios, mas autoridade e poder de Jesus, porque o poder é de Jesus, a autoridade é de Jesus, e Ele confere esse poder e essa autoridade àqueles homens que foram chamados na liberdade para permanecerem com Jesus e serem enviados. Aqui estão dois verbos importantes para mim e para você: permanecer com Jesus e ser enviados. Não somente ser enviados irresponsavelmente, mas faz-se necessário permanecer com Jesus para depois ser enviado. A igreja, em sua sabedoria milenar, jamais ela envia alguém sem antes preparar a pessoa, sem antes perscrutar o coração da pessoa. Primeiro, a pessoa deve permanecer com Jesus, para depois ser enviada. Jesus então chamou quem Ele quis, e diz o texto, e todos foram até Ele, para permanecer com Ele e depois serem enviados com autoridade e com poder, para curar as enfermidades e expulsar os demônios. E agora então, o evangelista começa a designar o colégio apostólico, o grupo dos 12, e ele constituiu o grupo dos 12. Encabeçando o grupo, o evangelista coloca Simão, a quem ele deu o nome de Pedro. Tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, a quem ele chamou de Boanerges, que significa filhos do trovão. E depois o autor sagrado vai designando cada homem: André, Mateus, Tomé e cada um deles, até chegar naquele que foi o traidor, Judas Iscariotes. E o autor sagrado não tem vergonha de dizer: aquele que fora o traidor. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes nós ficamos escandalizados quando nós percebemos que homens e mulheres também não se mantiveram firmes no caminho do Senhor, e que, como anjos decaídos, foram capazes de causar grandes escândalos. Isso sucedeu com Lúcifer, aquele que fora chamado a ser um anjo de luz e que se desencaminhou e também se converteu no diabo. Isso também aconteceu com Adão e Eva, que pela desobediência em querer ser Deus, eles também se desencaminham. Isso sucedeu com Caim e Abel, que também, movido por tristeza e por inveja, foram capazes de matar o seu irmão. Isso aconteceu também com o rei Saul, o primeiro rei de Israel, que se desvia do caminho de Deus, que trai os valores de Deus, e assim o profeta Samuel vai retirar o espírito. Isso acontece com os filhos de Samuel, que já é envelhecido, e os filhos também extraviados, com o coração extraviado, desencaminhados, cheios de apostasia, também renegam o Senhor. Isso acontece com Pedro, no momento de dúvida dele, de fraqueza dele, onde ele nega o Senhor. E isso acontece também com Judas Iscariotes, aquele que fora chamado para pertencer ao grupo dos 12. Não foi alguém de fora, não foi alguém distante, mas é alguém que fora chamado, que Jesus chamou, quem Ele quis. Alguém que permaneceu com Jesus, comeu com Jesus, rezou com Jesus, beijou a face de Jesus. E é justamente este, íntimo e familiar, que vai vender o Senhor por 30 moedas de prata. O evangelista não teve medo de esconder isso. Ele não esconde isso. Ele coloca para mim e para você, porque se eles desanimassem pela traição de Judas, a igreja não estaria aqui hoje. 1000 cairão à minha direita, 1000 cairão à minha esquerda, mas eu e você somos chamados a permanecermos firmes no caminho do Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, paz e bem.